Soltar. Olá, mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Bem-vinda a Ju, Carolyn, Rafa, Júlia, Cela, Jan, Marinês, todas as mulheres que estão chegando agora. Seja muito bem-vinda. Ah, você é conhecida da Jennifer. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito bem-vinda. Como eu falei aqui, nós nos reunimos de segunda a sexta, no horário do meio-dia e 2, para orar, para aprender, trazer um testemunho, uma palavra. Nós hoje estamos estudando o livro de Mateus. Daqui a pouco a gente já vai ter a palavra da nossa irmã. E eu sempre trago para todas vocês que esse momento do tempo de mesa é interessante e importante que, se puder, parar tudo o que está fazendo, para tudo o que está fazendo. Por quê? É diferente a gente estar escutando e é diferente a gente estar presente. E quando a gente está presente, a gente recebe muito mais do que quando a gente está aqui e está lavando uma louça, e está fazendo uma comida, e está trabalhando. Então, quem puder, esteja. E aí, quando eu estou, eu pouso. Quando eu pouso, eu percebo. E quando eu estou percebendo, eu estou sentindo Deus o tempo todo. Deus esteve, está e sempre estará 24 horas por dia conosco. E se eu não percebo, é porque eu não estou. Não estou aqui agora, não estou presente, estou pensando em coisas que já aconteceram, ou preocupada com coisas que vão acontecer, que na verdade nem vão acontecer. Mas o fato de não estar presente, eu me preocupo com coisas que não são relevantes para o momento presente. Então, eu convido vocês para estar. Fecha os olhos, respira fundo. Toda vez que a gente faz um movimento de respirar fundo e soltar, a gente vem para aqui agora. E ninguém é obrigado a nada aqui. Se tu não quiser fazer, amém também, tudo certo, fica em paz. Mas se tu tiver a oportunidade de fazer, faz. Porque faz toda a diferença. Vai respirando fundo e declara. Abre a boca, repete a oração, a declaração que eu vou trazer aqui para vocês. Porque quando uma mulher abre a boca para orar, para declarar, muitas coisas começam a se movimentar a favor dela. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Ju, abre a boca e ora. Declara. Para de fazer o que tu está fazendo. Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia, que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. E mesmo que a gente não perceba, Tu tá fazendo sim, porque Tu é Pai. Pai, eu me coloco aqui diante de Ti como igreja, como Tua filha, agradecendo, rendendo graças, porque o Senhor é bom. Tudo que tu faz e fez é bom. Obrigada por nos escutar, Pai. Obrigada por nos abençoar com essa igreja, essa internet que nos conecta todos os dias. Olha que bênção. Que bênção eu ter acordado hoje de manhã numa cama. Eu não acordei na rua. Eu acordei numa cama quentinha. Um travesseiro cheiroso. Eu tomei um café da manhã. Eu tinha toda a provisão que eu precisava, Pai, até agora. E muitas vezes a minha mente quis me mostrar que eu não tinha, mas eu tive, e por isso que eu estou viva agora. Por isso que eu estou respirando agora. Por isso que agora eu estou em comunhão com as minhas irmãs, porque tudo que eu precisava, eu tive. Que todo espírito de resistência para não acessar o que Deus tem para me entregar agora, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Eu baixo as barreiras da minha resistência. Que a minha cabeça pare de querer entender as coisas. Porque é assim que eu vou receber. Então eu baixo, Pai, intencionalmente as minhas barreiras para receber a tua mensagem. Porque tu me ama, tu me instrui, tu me disciplina, porque tu me ama e tu quer que eu viva bem, que eu prospere, que eu avance,
que eu desbloqueie as minhas crenças, os meus padrões, que estavam sim me impedindo de ir para o próximo nível. E intencionalmente, Pai, eu baixo essas barreiras de resistência, porque eu sou tua filha. E eu sei o quanto a palavra tem poder. Então eu baixo as minhas barreiras sim de resistência. Porque a minha mente, ela nunca vai experimentar o sobrenatural. A mente racional, ela fica presa sempre no passado. A mente espiritual, ela baixa as barreiras, a filha espiritual, ela baixa as barreiras intencionalmente para viver o sobrenatural. Então, Pai, baixa as minhas barreiras. Eu baixo as minhas barreiras, o meu racional, o meu lógico. Eu deixo isso. E eu me posiciono em palavra. Vai, Maria Cristina, abre a boca e fala, mulher. Fala, declara. Teu pai está esperando a tua voz. A gente só desbloqueia a nossa voz profética, abrindo a nossa boca e falando, declarando. Abre a boca e fala. A nossa fala, ela emite uma frequência e o mundo espiritual, ele é obrigado a fazer o que a gente está falando. Porque quando uma filha abre a boca, se o mundo espiritual não fazer o que precisa ser feito, ele paga um preço. Então abre a tua boca e fala, Rafaela. Vamos, fala. Fala, Júlia, abre a boca e fala. Eu só consigo falar com as mulheres que estão com a câmera aberta, que não estão falando, eu tô vendo. Vocês pararam por quê? Por que que vocês pararam? Deixa ele fluir através da tua boca. Ele quer fluir através de ti. Tá com vergonha do quê? Vergonha nem existe. Abre a boca, Júlia, fala. Deixa ele fluir através da tua vida, da tua boca, das tuas palavras. Obrigada, Jesus, por me desbloquear nesse tempo. Obrigada, Jesus, por ter pago um preço para que a vergonha ficasse na cruz, para que a timidez ficasse na cruz. E se eu abro a minha boca hoje e eu falo, eu sou tímida, eu estou anulando um sangue que foi derramado lá na cruz para que eu vivesse, nesse tempo, uma vida próspera e abundante, que o meu irmão falou que nós teríamos vida e vida em abundância. E se eu não estou vivendo hoje uma vida em abundância, é porque eu não estou abrindo a minha boca e declarando. A minha fala, a minha palavra, ela emite uma frequência. E eu atraio a tudo que eu quero através da minha boca, das minhas palavras. Tenham consciência, as mulheres, disso. Então, abrem a boca de vocês e declarem aos céus e terra. Eu declaro céus e terra, um tempo de mesa poderoso, que eu seja tocada pelo poder do Espírito Santo, que vem direto do meu Pai. Abra os céus. Abra. Nós temos o poder de criar, gerar atmosferas espirituais. Onde quer que a gente esteja, através da nossa boca, através da nossa declaração, através das nossas palavras. Pai, eu crio, eu movimento os céus, eu crio uma atmosfera espiritual nesse ambiente. Eu crio uma atmosfera de cura nesse ambiente, que não somente eu, que as minhas irmãs sejam tocadas em nome de Jesus. Eu, Pai, não tenho poder, mas o poder que habita em mim, que desce direto dos céus, da fonte inesgotável de bênçãos, de cura, de toda a provisão, de todas as heranças hereditárias que estavam para ser liberadas na minha vida. Eu libero através da minha boca. Quando uma filha abre a boca, ela libera, ela manifesta a glória de Deus. Papai está esperando filhas aqui abrir a boca. Por que vocês ainda não começaram a abrir a boca e declarar? Estão esperando o quê? Não espere o melhor momento. O melhor momento é o agora, é o presente. Deus está aqui, abrindo uma oportunidade, Ele está abrindo o céu para vocês. Então, falem, declarem palavras de bênçãos, palavras de cura sobre vocês, sobre o ambiente de vocês, sobre a casa de vocês, sobre o marido de vocês, sobre o trabalho de vocês, sobre as finanças de vocês. Abre a boca, Isabela Gomes. Fala, mulher. Pai, eu declaro cura, que esse ambiente é um ambiente poderoso, que tudo que está sendo liberado aqui seja liberado para a minha vida, porque eu sou merecedora, eu sou filha amada. Fala, mulher, vai. Abre a boca e fala. A gente desbloqueia a nossa fala quando a gente abre a boca e fala. Não existe milagre para liberar a fala, existe ação e movimento. Abre a boca e fala.
Pai, eu declaro, esse tempo de mesa vai ser poderoso, ele será e está sendo poderoso, ele será e está sendo poderoso, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente sela com um amém, a gente fala, já é, está feito, está consumado. Isso é fé. É crer que todas as palavras que estão sendo lançadas e liberadas aqui já aconteceram. Fé é trazer do futuro para o presente. Render graças é liberar a palavra e trazer essa palavra que está sendo plantada lá aqui. E é através da palavra que tudo se faz. Deus criou todas as coisas através da palavra. Ele manifestou todas as coisas através da palavra. E nós somos, sim, merecedoras, porque nós somos filhas. Herdeiras, co-herdeiras em Cristo, com Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. E toda vez que a gente não abre a nossa boca para declarar, para manifestar a glória do nosso Pai aqui e agora, a gente está falando, Jesus, nem valeu a pena tudo que tu fez por mim, tudo que tu fez por nós. Então eu vou continuar aqui com a minha boca fechada. Chega de boca fechada. Vocês não são tímidas, vocês não são inseguras. Essa foi uma história que o mundo contou, vocês acreditaram nisso, acreditaram nas pessoas e vocês não acreditam no evangelho? Que cura, restaura e liberta? Que salva? Meu Deus. Amém, Jesus, por ter libertado a minha voz. Amém, amém. Eu só não vou abrir a câmera, meninas, porque eu acabei de sair do banho, tá? Mas amém, glória a Deus. Toda honra e glória seja dele e dada a ele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Gratidão. Amém. E honra a vida da Cris, porque ela foi um instrumento de Deus na minha vida. E fez isso. Glória a Deus, Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus, Jesus Jesus. desbloqueou outra Obrigado. comunicação, Leia. E ele quer desbloquear muitas coisas na vida de todas as filhas que está aqui. É só abrir a boca e declarar. Toda honra e glória é dele. Eu não faço nada. É ele quem faz através de mim. Ele manifesta a glória, graça, favor, cura, restauração através de mim. Eu não faço nada. Eu só abro a minha boca e sou obediente. Acabou. E ele quer fazer com todas as filhas que estão aqui. Todas as filhas que estão aqui. Todas as filhas que estão aqui. E agora eu dou a palavra para nossa irmã Júlia, estreando no Tempo de Mesa com vocês. Agora eu vou virar apresentadora. Com vocês, estreando pela primeira vez em nosso Tempo de Mesa, Júlia Armesto. Tudo com você. Bah, mas daí tá, né? Tu me larga uma palavra dessa e diz agora contigo. Como é que é? Como é que faz? Agora é tudo contigo, que Deus vai usar a tua boca, a tua fala para liberar algo através de ti. Não é a gente que faz, nunca será a gente que vai fazer. E se a gente cair, né, no ego de achar que é a gente que vai fazer, não vai fazer nada. Entenderam? Não sou eu que faço. Eu não tenho capacidade, nele eu tenho capacidade. Então, nele, Júlia, tu tem total 100% de capacidade. E quando eu olho para vocês, eu falo que todas aqui, sem vírgula nenhuma, têm total capacidade. É porque Deus está vendo através dos meus olhos. E Ele capacita todas vocês para entregar a mensagem que Ele colocou no coração de vocês. Então, é tudo contigo. Então, muito boa tarde, mulheres lindas e maravilhosas. Eu quero só fazer um breve relato, porque, assim, quando eu me desafiei, né, eu aceitei participar, eu tava com aquela crença de, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas Deus, ele só falou assim, tu só precisa ser obediente, que a tua parte é tu te posicionar. E o que vai ser falado vai ser eu que vou te dizer. Então, se tu te posicionar, e mesmo que tu abra a câmera e não tenha nada para falar, tu ainda assim vai estar me agradando. Então, eu tenho vivido muito tempo disso, né? De o que a gente está fazendo. Coisas para agradar as outras pessoas, em troca de um reconhecimento que a gente espera, ou coisas que agradem ao nosso Pai. Porque esse tempo aqui, né? Esse tempo de mesa onde a gente se encontra, cada vez vem mais trazendo essa mensagem, né? De que a gente deve se importar em agradar o nosso Pai com as nossas atitudes, independente se a gente está gostando ou não, ou se aquele lugar também de, será que é isso que as mulheres têm que ouvir? Será que é isso que eu tenho que levar? Não, é simplesmente que nem tu trouxe, né? Abrir a boca e deixar fluir.
Então, assim, quando eu me posicionei, eu já recebi muitas curas também. Então, eu super recomendo que você se posicione, porque, olha, muda tudo. Então, A sexta tá livre ainda, Cris? A sexta não está mais livre. Já foi preenchida. Glória a Deus, Jesus. Amém. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque antes mesmo da gente fazer aquilo que precisa ser feito, a gente já é trabalhado, né? Então, se posicionem, para mim, ele já entregou essa mensagem de cara. E aí eu também fui obediente, porque eu senti que a Rafa precisava ir primeiro, e aí ele falou, espera a Rafa se posicionar, porque eu sabia que ia ser ela, ele já tinha cantado a pedra, e eu falei, tá, quando a Rafa falou vai ser eu falei, tá, agora eu posso me manifestar. E foi muito lindo, né? Porque a Rafa também ontem trouxe uma palavra que eu senti que conversou muito comigo. Parecia que ela estava falando diretamente. E quando o pai me entregou a mensagem que eu precisava falar hoje, eu senti também como se fosse um complemento. E, primeiramente, estava com bastante resistência, assim, de abrir e falar, mãe, mas Deus tem que falar de pecado, que tu vai ser punido, ou só coisas religiosas, né? E quando ele me entregou a palavra, eu fiquei assim, não, mas isso aqui tá errado, porque tá sendo uma instrução de um jeito que eu consigo compreender, veio todo metódico, igual a filha é, e de um jeito que é uma situação que eu venho vivendo hoje. Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa e quando a gente se senta nesse lugar de absorver o ensinamento que a gente precisa, sem ficar esperando que a gente vai entender a mesma coisa que outras pessoas já entenderam, porque antes eu li assim, então hoje para mim foi um romper de receber a mensagem que ele queria entregar para mim e não ficar esperando entender a mesma coisa que ele falou para outras pessoas, porque eu achava que era isso a leitura da Bíblia. Tu lê e compreender a mesma coisa que outras pessoas tinham pego, né, de insight. Então, assim, foi uma reviravolta. E eu vou compartilhar com vocês, assim, o que eu recebi, que foi... a passagem que a Cris me passou foi Mateus 5, do 38 ao 42, se vocês quiserem acompanhar, que fala sobre a vingança. Então, eu fui lendo as partes e ele foi me entregando e eu vou compartilhar com vocês conforme eu recebi. Aqui, então, no 38, ele fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí eu comecei a refletir sobre isso, o que ele estava querendo me posicionar. E aí ele me trouxe a mensagem de que no mundo natural, a gente foi treinado para viver uma verdade, né? Que é apenas através de nós mesmos, da nossa própria capacidade, da nossa própria história, que a gente vai conseguir ter conquistas, que a gente vai viver o estilo de vida que a gente deseja, e às vezes até mesmo aquela vingança, né? Então a gente foi treinadas para olhar para este modo. Eu preciso fazer para depois eu ter. Então, dentro dessa primeira parte, foi a mensagem que eu recebi, que cabe tudo na força do nosso braço, né? Que muitas vezes a gente foi treinado assim, e por isso que às vezes é tão desafiador a gente começar a olhar para o mundo espiritual do outro jeito, que a gente primeiro precisa ser, para depois, então, fazer e o ter, que vai ser uma consequência. Depois, aqui no 39, diz assim, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E aí eu fiquei pensando, né, que seria daqui a pouco alguma coisa sobre injustiça, ou quando as pessoas fazem algo para nós. Mas o que eu recebi foi que, quando ele fala não resistam ao perverso, é sobre a gente não acreditar nas mentiras que a nossa própria mente nos conta. Que é sobre a gente não ficar com aquele medo e aquela sensação de incapacidade. Que a gente fica preso na nossa própria mente racional, que a gente acredita ainda naquela verdade que fomos treinados, que é tudo por nós e pela nossa própria força. Então, aqui o perverso que eu recebi foi, não é sobre o outro, outras pessoas, ou que a situação do lado de fora está me apresentando, mas é sobre a minha própria cabeça, que acaba sendo o meu maior inimigo. Aí depois a gente segue. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Quando a gente materializa alguma coisa aqui no mundo físico, que vai trazer o reforço. Sim, eu pensava que eu era incapaz, e aí acontece alguma situação que comprove que realmente eu não era capaz, isso acaba reforçando essa ideia. E aí a gente faz o quê? A gente paralisa, porque a gente acredita nas mentiras da nossa própria mente. Então, o que eu recebi foi que a gente faça outra vez. Se a gente se decepcionou, se a gente falhou, se a gente errou, que a gente seja vulnerável para aceitar isso,
mas ao mesmo tempo que a gente se coloque no lugar de se arriscar de novo. Porque o corajoso não é aquele que não erra e que não falha, mas sim aquela pessoa que persiste, independente de quantas vezes precisar recomeçar. E a gente, às vezes, pensa que está sendo inseguro quando a gente se coloca nesse lugar, mas a gente simplesmente está sendo corajoso. Porque se a gente fosse inseguro, a gente ficava paralisado, travado, e a gente não ia arriscar e fazer de novo. Aí depois aqui... e ele me entregou ainda uma parte de que quando a gente é excluído, né, e rejeitado pelas outras pessoas, que a gente acaba levando para o lado pessoal, que a gente deve deixar essas mentiras que muitas vezes elas contam na vida delas e querem transbordar na nossa vida, que a gente deixa essas mentiras sobre insegurança, sobre medo, sobre falta de capacidade, com elas, que a gente não deve encher mais a nossa cabeça com coisas ruins e negativas sobre nós. Então, o trabalho aqui é a gente purificar a nossa mente e também proteger o nosso coração, né? Como a Cris vinha falando também, que fechar os nossos ouvidos para que a gente não dê atenção àquilo que não vai nos agregar, aquilo que não vai nos fortificar e que não vai nos levar adiante. Então, ter esse discernimento também de purificar a nossa mente, cuidar daquilo que a gente pensa, fazer de novo, independente de quantas vezes a gente acredita que tenha sido errado, e também não nos alimentar mais dessas coisas, porque essas coisas, na verdade, falam dessas outras pessoas, porque é a verdade que está dentro delas. Então, também a gente ter essa clareza, essa sabedoria de discernir o que é meu e o que é do outro. E depois a gente passa aqui para o 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Quando a gente está vivendo o nosso deserto, a gente não deve desistir. Pelo contrário, a gente deve avançar com alegria e determinação. Porque a gente vai mostrar para nós mesmos que a gente consegue. Então, é sobrepor os desafios. Quando está tudo muito difícil, muito ruim, a gente coloca aquele trabalho em prática, que é o que cabe a nós, né? Eu vou seguir, eu vou adiante, porque eu sei que isso aqui é uma grande oportunidade para eu crescer e para eu vencer. Se eu sinto que eu sou incapaz, como a Cris falou, né? Como eu vou me mostrar que eu sou capaz? Fazendo. Então, não importa o deserto que está vivendo, não importa a dificuldade que a gente esteja naquele momento. O antídoto vai ser sempre o veneno, né? Então, quanto mais a gente fizer aquilo que a gente está com medo, aquilo que dá frio na barriga, aquilo que a gente está mostrando que a gente não é capaz, mas se a gente estiver na presença dele, na força dele, que é o que muda tudo, a gente realmente sozinho não consegue. E é bom a gente admitir para nós, porque também a gente trabalha o nosso ego. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembrar que somos capazes porque somos imagem e semelhança. Então, quando tu troca esse posicionamento, isso muda internamente, muda a nossa frequência. Então, aqui, quando eu recebi essa questão de alegria e determinação, é justamente sobre isso. É sobre reconhecer o quanto que a gente precisa elevar a nossa frequência para que a gente possa acessar o nível dos milagres. Não é sobre, que nem a Cris também traz muito sobre a gente fazer aquela oração de pedinte, né? De filha pobre e miserável. Aquilo tu tá entrando mais ainda naquela energia do medo, do sofrimento, da falta. E aí tu não consegue nem tu mesmo se sentir bem, quem dirá receber, quem vai querer chegar perto de nós. Então o que eu senti muito forte foi que é o nosso trabalho. Ter discernimento aquilo que tá pensando, ter discernimento aquilo que a gente está recebendo dos outros e também como a gente está lidando com aquele momento. Porque garanto que cada uma aqui também já teve um momento desafiador e quando a gente se coloca, vamos cantar, vamos louvar, parece loucura, mas muda. A situação do lado de fora não mudou nada, mas a tua energia, a tua vibração, elas vão transformar. E quando a gente muda e a gente eleva, pode continuar tudo igual, mas pelo menos a gente fica em paz. Então, para mim, veio muito sobre essa reflexão. É tudo dentro da nossa própria mente. Quando a gente vence a nossa mente e a gente coloca o nosso coração nele, não tem nada que a gente não seja capaz de fazer. Mesmo que a gente erre e fale, na verdade, é só os olhos humanos. Porque ele não precisa que a gente faça nada de verdade. Ele é capaz de fazer tudo. Então, quando a gente se coloca neste lugar de dependência, a gente vai indo aos poucos para esse lugar de filha amada. E é uma jornada, né? Porque às vezes a gente quer conquistar tudo sozinho, mas não vale a pena. A gente já foi para esse rolê, a gente já foi nesse caminho, e a gente sabe que não compensa, não é compensador. E para finalizar, ali na última parte que fala, dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Quando a gente
passa por esse deserto, quando a gente começa a enxergar as coisas da maneira adequada, né? De que tudo é bom, tudo é top. Ontem a gente falava sobre isso na aula. De quando a gente traz esse olhar, quando a gente melhora a nossa energia, de quando a gente compreende que está tudo certo e que está tudo colaborando para o nosso próprio bem, a gente começa a estar disponível também para contribuir e transbordar na vida de outras pessoas. Porque a partir desse momento, não é quando a gente está pronta, mas é quando a gente mudou a nossa frequência, quando a gente está indo para um próximo nível, e também não é sobre transbordar na vida de quem já foi adiante, é transbordar em quem ainda não chegou naquele lugar que tu estava ocupando. Então, eu acho que essa maturidade de trocar esses olhares, porque às vezes a gente tem alguém que está abrindo o caminho e está nos mostrando, e aí a gente tem essa arrogância de achar que a gente vai estar bom o suficiente para transbordar na vida dessa pessoa, mas essa pessoa ela não precisa. O transbordo dela, ela já te deu, e a melhor forma de tu honrar essa pessoa é olhando para trás. Quem está ocupando o lugar onde tu estava antes? Então, é a gente perceber qual é o tempo da gente receber, qual é o tempo da gente dar, e para quem eu devo transbordar. E ele me falou muito claro de que é aqui nessa parte que ele fala, dê a quem pede. É quem estiver pronto, quem estiver disposto, quem estiver se colocando em lugar de se desafiar e de ser ousado. Porque senão a gente acaba gastando a nossa energia, desrespeitando o processo do outro, porque talvez ele não está pronto para receber. Quantas vezes a gente vive coisas incríveis e maravilhosas e a gente quer transbordar de qualquer jeito na vida das pessoas. Principalmente nas pessoas que estão mais próximas, né? Porque é transformador. A gente sabe que tu sai de um lugar e tu começa a ver a verdade, tu começa a colocar em prática. E aí Jesus apresenta as suas amigas maravilhosas, que são loucas iguais a gente, que tudo faz sentido. E cada segundo parece que tu já é outra pessoa, dentro de um dia parece que tu viveu um ano, e tu quer contaminar todo mundo dessa mesma alegria que a gente começa a viver. Mas isso é desrespeitar. Então aqui ficou muito claro que é dê a quem pede. Se coloque nesse lugar de transbordar aquilo que tu já está em capacidade, porque tu já processou, que tu já viveu, e transborde para quem te pedir. Mas também seja respeitoso, né? Sem querer que o outro pule processo, que o outro pule etapas, porque também são importantes. Quando a gente olha para nós, se a gente parar para pensar, a gente ser desobediente, mas durante muito tempo a gente é desobediente. Às vezes a gente quer negociar no nosso próprio tempo, às vezes a gente não se enxerga capaz. E Deus, ele é tão bondoso que ele nos dá esse tempo, ele nos dá com paciência. E hoje para mim ficou muito, muito claro, e é óbvio que para vocês também, mas eu acho que é legal a gente trazer esses testemunhos quando a gente é impactado, que ele me trouxe fragmentado, parte por parte, desenhado, como eu saberia que seria só o jeito que ele poderia me trazer. Porque falou assim, perfeitamente, como se eu tivesse que trazer para mim, foi o jeito que ele trouxe. E nenhum outro ser humano vai conseguir nos agradar, porque só a gente se conhece. E tem coisas que a gente ainda nem se conhece. Então é muita loucura da nossa cabeça ficar esperando, né, essa aprovação do lado de fora. Esperando que o outro vá nos amar, esperando que o outro vá atender as nossas necessidades, quando às vezes a gente nem sabe quais são as necessidades de verdade. É só se experimentando, é só vivendo, é só se arriscando, errando, tanto nessa caminhada que a gente vai vendo. Então, para mim, assim, foi bem revelador a gente trocar esse olhar, e quanto mais a gente se aprofunda, e quanto mais a gente se coloca nesse lugar de vulnerável, mais a gente vai recebendo. Então, para mim, assim, foi uma baita de uma experiência. Quero agradecer a oportunidade desse tempo de trazer essa palavra para vocês. Para mim fez muito sentido, espero que também tenham contribuído um pouco com vocês. Agradecer a oportunidade da Cris de estar sempre nos desafiando, né? Porque ela também passa os desafios dela e ela sabe que a gente está disposta, e por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente vai à aula até tarde da noite, por isso que todos os dias a gente está aqui. E a gente sabe que existe um tempo certo para todas as coisas. E que eu fico muito maravilhada é ver essa humildade dela também, que ela sempre traz, né? Que ela também cresce, ela também só está nesse lugar de crescimento porque ela está ocupando outra posição hoje, que é transbordar na nossa vida. Então, ela quer realmente que a gente cresça, e que ela quer colocar a gente nesse mesmo lugar. Porque quando a gente abre a nossa boca aqui e a gente se desbloqueia para falar daqui a pouco com a nossa família, com o esposo. Então, daqui a pouco tu não precisa abrir uma rede social ou vender algo. Mas só a transformação que esse posicionamento, essa libertação da nossa própria voz traz dentro da nossa casa, dentro da nossa família, é Deus agindo através de nós. E ele tem me falado muito, que não é sobre sair falando, ai, Deus e Jesus, mas é viver essa verdade. É trazer isso, porque aqui eu falei várias coisas que se eu não tivesse daqui a pouco nesse tempo e falando sobre a Bíblia, eu ainda estava falando dele, mas para quem tem essa questão da religiosidade que não vai receber, receberia a palavra.
Então, ele me deixou muito claro que a gente pode viver a verdade dele, que a gente pode ser ele aqui na Terra, sem falar de nada, sem falar de Bíblia, sem falar de Deus, sem falar de Jesus. Então, foi um baita ensinamento, assim. A gente percebe os níveis, né, de religiosidade, mesmo que a gente ache que não tem nada, sempre tem um nível ali para a gente trabalhar. Então, eu tive uma baita de uma oportunidade. Obrigada pelo tempo, pela energia de vocês aqui, pela troca, que eu acho que é essa a melhor parte de todo o rolê. A gente ter as pessoas certas para compartilhar. Porque não vale de nada a gente viver todos esses desafios se a gente não tiver aquela amiga que fala, bah, tu não vai, tu não acredita, tu não sabe o que está acontecendo. E também ouvir que ela é uma pessoa normal, assim como tu, e que também ela está se desafiando e que está tendo as experiências dela. Então, a minha mensagem hoje seria isso. Muitíssimo obrigada, mulheres. Amém, gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só abri o céu, abri a oportunidade, vocês que se desafiaram. Não tenho nada a ver com isso. O mérito não é meu, é de vocês. Quem deu o nome, quem me chamou, quem, né? Vocês têm o mérito. Não tem nada a ver com isso. Não é da Crislane. O papai só abriu o céu e falou: vamos lá, quem quer? Quem quer desbloquear? Quem quer viver um próximo nível? Isso acontece todo dia com a gente. Todo dia com a gente acontece. Inclusive agora, quem quer orar? E não pode ser as figurinhas repetidas. A Caroline... Eu vou. Vai, viu? É assim, gente. Barulho da panela de pressão, gente. Adivinha como é que eu comecei a orar? Eu falava assim, ó, Deus, eu quero orar, que nem essas mulheres oram, eu quero. Abre a boca e ora. É isso mesmo. Foi assim que eu aprendi. Eu tinha vergonha de orar. Foi no tempo de mesa que eu desbloqueei, lá no comecinho. Tu tá desbloqueada na oração? E quero estar cada vez mais. Tá, então dá espaço para uma que ainda não orou por nós. Então vai. Quem se prontifica? Quem não orou ainda aqui por nós, que ainda precisa desbloquear a oração. Ju, amém então. Vai lá. Isso é ser irmã. A Camila, ela desbloqueou e ela quer desbloquear mais. Mas tem mulheres aqui que estão aqui com a gente que precisam desse desbloqueio. E a Maia também é isso, sabe? Obrigada, Camila, pelo teu posicionamento. Mas agora é tudo contigo, Ju. Vamos respirar, estarmos presentes. Pai, estamos aqui, disponíveis para o teu amor. Senhor, nessa tarde, entrega para nós a palavra certa, para que nós possamos manifestar o teu amor na terra. Traz para nós a palavra que vai tocar o nosso espírito e que a gente transborde na terra o teu amor. Traz para nós uma tarde segura, uma tarde de calor, para que a gente entre em movimento para trazer o reino, para manifestar, que a gente possa entender que o reino é todo dia, toda hora. E nós somos o teu templo vivo. Em nome de Jesus, agradeço a ti, Deus, por estar todo segundo, toda respiração conosco. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ai, que coisa linda! Obrigada, Jesus. Amém, mulheres. Amém, amém, amém. Como foi, Ju? Deu uma tremida? Um calorão, mas não aquele calorão de vergonha. Tanto que quando eu falei a palavra movimento, assim, é como se eu estivesse entrando numa maratona, assim, sabe? Eu estava falando aquilo que tu fala, que a Bruna fala, que
os nossos ouvidos sejam o primeiro os nossos ouvidos sejam o primeiro a escutar o que sai, foi exatamente essa visão que eu tive quando eu falei a palavra movimento. Exatamente isso. Então já sabe, né? Essa palavra ela foi liberada através da tua boca, primeiramente para ti. E quem recebeu essa palavra, ou qualquer palavra que foi declarada através da boca da Ju, já sabe. Porque para ela foi movimento. Mas talvez tenham sido outras palavras que ela liberou que sejam para cada mulher que está aqui. E a Júlia, a mesma coisa. As mulheres que foram impactadas, como a Ju colocou ali, né? Aqui no chat. Mateus 5,40 sobre fazer de novo. Foi liberado através da boca da Júlia uma palavra que tocou o coração da Ju e é esse movimento que ela precisa fazer, o movimento que ela precisa fazer de novo. Vocês percebem que isso é ser a igreja, que cada palavra que é lançada através de cada boca, de cada mulher que está aqui, é um fragmento de algo que a gente vai encaixando e a revelação vem daí? Então, é o movimento de fazer de novo, Ju. E tu sabe o que é. Eu não sei o que é. Só tu e Deus sabe. A mensagem que Deus trouxe de revelação para Júlia foi primeiramente para Júlia. Para esse novo tempo que ela está vivendo. E ela transbordou para nós. Então, nós recebemos partes de uma revelação. E no tempo certo, na hora certa, as coisas vão se encaixar. Tem mulheres que hoje fecharam uma revelação e tem algumas que estão começando. Vocês entendem a importância de a gente se posicionar para liberar algo? Eu não ia liberar o que a Júlia liberou agora. Eu não ia liberar o que a Ju liberou agora. Vocês entendem isso? Vocês compreendem o que está sendo liberado nesse tempo para o tempo de mesa? É isso. Ninguém faz nada sozinho. Cada mulher que está aqui carrega algo único e individual. E se a gente não abrir a boca e se posicionar para liberar, não vai ser liberado. Certo, mulheres? Eu amo a vida de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou encerrar aqui a gravação. Um beijo para quem vai assistir gravado. Quem quiser está liberada para sua tarde, para o seu trabalho, para sua vida, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Caroline. Só para dizer que esse tempo de mesa, ele me deu uma memória muito gostosa, que a Rafa, quando escreveu ali hoje sobre as felicitações que ela recebeu, ela me fez voltar no tempo, né, no nosso início, ainda não saiu a gravação, Cris, do nosso início do tempo de mesa, e hoje, assim, vendo essa turma cheia, eu fico imensamente feliz, assim, de mulheres, como a Rafa falou, que permanecem, né, firmes e fortes, construindo de acordo com cada estação, mas a gente vê o renovo dele, né? É impossível a gente não lembrar da palavra que Deus tem nos trazido, que é eis que faço coisas novas, vocês não percebem. Então, ele já está fazendo, né? E as coisas novas, elas não precisam ser abandonar coisas, né? Elas podem ser a gente perceber o que já está acontecendo. Então, quando a Ju trouxe essa coisa de recomeço, essa mania da gente achar que começar é só algo novo, né? Não, recomeçar também é muito lindo, e esse tempo que Jesus tem entregado através da direção da Cris, assim, é exatamente desfrutar de receber através da vida de outras pessoas. É sair do protagonismo para realmente sentar no banquinho de receber. E receber dele e através de vocês é muito, muito, muito especial. E a gente que tem essa alma de líder, né, que Jesus colocou em nós, vocês não têm noção de como a gente fica quando a gente vê vocês se movendo. E olha que eu ainda sou uma filhotinha, né, mas eu fico muito, muito feliz. Honrar a vida da Júlia, da Ju, eu amo demais vocês, da Rafa ontem, e é só o começo desse novo tempo que a gente nem sabe qual vai ser, mas que a gente já tá muito animado para viver. Amo demais vocês. Amém.